Aqueles que têm fé em Jesus Cristo, para aqueles que colocam a sua crença em Jesus, né? Os frouxos não aguentam, aleluia, e também não querem compromisso com o Evangelho, só querem ouvir, obedecer a Deus ninguém quer, né? Só quer ficar de ouvinte e dando pitaco, cuidando da vida dos outros, né? Mas colocar as mãos no arado ninguém quer, tomar sol quente nas costas, trabalhar para Jesus ninguém quer. Quer ficar de longe só, né, dando pitaco, só no pé de sombra encostado e dando pitaco. Tem aqui um sol quente para trabalhar pela obra de Deus, ninguém quer, né? E graças a Deus é aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que batalha por Jesus. A palavra de Deus disse, meus irmãos, capítulo 12, versículo 26 de João, que aquele que serve ao Senhor, aonde estará o servo de Cristo, assim também estará aquele qual o Senhor chama, porque o servo é aquele que serve a Deus em qualquer ocasião, debaixo de chuva, sem chuva. E nós estamos nos tempos finais, né, irmão? Os últimos dias da igreja na terra é como se fosse Jesus se aproximando perto do Gólgota, né? Jesus estava a poucos minutos de ser entregue. Assim também a igreja na terra está a poucos minutos. Estamos na 10ª hora, né? Na 23ª hora, e Jesus Cristo, Ele está apertando, as coisas estão apertando, e aí daquele que não colocar seu coração diante de Deus, porque a Bíblia fala que o juízo do Senhor vai ser sem misericórdia, né? Quantos estão largando o caminho para dar ouvidos às mentiras, às vãs sutilezas, às vãs filosofias, os vãs embaraços, mas o Senhor está chamando, Deus está chamando, né? Aleluia. Tem aquele nome, ó pecador que tem tristeza na alma, Jesus está chamando, desperta, venha como estás, eu lhe darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Jesus está chamando, mas tem também aqueles que têm um coração duro, né? Que às vezes rejeitam o pedido e o chamado de Deus. Infelizmente, né, irmão? Paulo falou, nem todos, é normal, nem todos vão ouvir o Evangelho e vão querer o Evangelho, de fato. Tem pessoas que vão rejeitar e vão rejeitar a própria condenação. Amém? Olha, isso no contexto geral sempre foi assim, desde que Jesus existe. Sempre foi assim. O ser humano ele sempre quis impor a vontade dele. Ele quer fazer a vontade dele, né? Ele quer colocar a vontade dele acima da vontade de Deus. E com Deus não funciona assim. Com Deus ou você se recusa, Jesus tem que negar a si mesmo. Quem não nega a si mesmo não é digno de mim. Jesus não funciona assim. Tem que negar a carne e tem que negar o sangue. Não funciona. As pessoas querem colocar a vontade deles acima de Deus, né? Eles querem fazer contrato com Deus. Ah, eu só vou servir o Senhor nessa condição. Aí coloca no contrato. Com Deus não tem contrato. Com Deus é a vontade dele. Se não quiser, fica na fila para a condenação. É assim, né? Com Deus não tem contrato, né? O rico lá, ele queria colocar a condição dele. Pedro também, quando Jesus estava lavando os pés dele, Jesus falou: Pedro, se você não lavar, você não tem parte comigo. Então, é na condição de Deus. E aí o ser humano, ele é mau, né, irmão? Desde que o mundo existe, a Bíblia fala que Deus teve nem prazer de ter criado o seu próprio semelhante. Nós somos a imagem semelhante de Deus. Deus olha para nós e Ele ainda fala a palavra do Senhor que Ele se arrependeu, né? Tanto que o ser humano é complicado, mas aquele que ouve a palavra de Deus, ele vai ter bons frutos, né? Daí não adianta também ficar, né? Tem pessoas que ele vê Deus abençoando o outro, né? Tem pessoas que Deus abençoa o outro, né? Coloca as mãos na vida do outro e ele fica sem entender. Mas todos aqueles que fazem a vontade de Deus, eles são alcançados por Deus, eles são cuidados por Deus. Deus cuida deles, Deus cuida do seu filho, da sua filha. Deus cuida de cada um, aleluia, que tem a fé de colocar sobre ele o coração. A palavra de Deus diz lá no capítulo 18 de Lucas, que o Senhor ia fazer justiça aos teus servos, que clamam a Ele dia e noite, por mais que parecerá tardio para com eles, mas o Senhor há de fazer isso. Então, ser servo de Cristo
é você não colocar a sua vontade acima da de Cristo. Jesus deixou bem claro que quem não negar a si mesmo não é digno dele. E tomar a cruz. O que é cruz? São as suas lutas. Você tem que ter as suas. Todo mundo tem uma cruz para carregar. Mas nós não podemos deixar a nossa cruz e deixar a nossa cruz, colocar a nossa cruz acima da de Cristo. O fardo de Cristo é leve, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos já ler a palavra de Deus no livro de Marcos. Infelizmente, irmão, a gente já conhece a palavra, a gente nem espanta, Agora tem irmãos que ficam preocupados, fulano é assim. Jesus fosse impor, que o caminho estreito, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela, mas o caminho largo, são muitos, mas o caminho estreito são poucos que vêm aceitar a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos ler o livro de Marcos, no capítulo 12, glória a Deus, versículo 1 de Marcos, aqui no capítulo 12, verso 1, aqui o livro do evangelista Marcos. A palavra de Deus nos diz, aleluia, para guardar os irmãos, prosseguir com a leitura bíblica, glória a Deus, glória a Jesus, que diz assim: ao falar-lhes por palavra, ele começou a falar-lhes por parábola, metáforas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar, e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e esses mataram, e a outros muitos dos quais o feriram, e a outros mataram. E tendo, pois, ele aí o seu filho amado, enviou também a esses por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matemo-los, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá destruir os lavradores e dará a vinha aos outros? E ainda não lestes a escritura, que a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. E isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendia que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o foram-se. Comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, meu Deus, nós estamos, Senhor, colocando os nossos corações voltados a ti, clamando, Senhor, porque só o Senhor garante a vitória, só o Senhor garante a bênção, meu Pai. Vem dar a vitória para cada uma, vem dar a vitória para cada uma, Senhor. Vem dar, Senhor, a tua grandes mãos, coloca por terra toda feitiçaria, coloca por terra toda obra da inveja, coloca por terra todo recalque, coloca por terra todo espírito, meu Deus, aleluia, da necessidade, ó Deus e meu Pai. Vem dar sabedoria, meu Deus, vem dar inteligência, como diz, Senhor, apóstolo Paulo aos Colossenses, que ele orava para que os irmãos tivessem inteligência, sabedoria e conhecimento espiritual. Vem dar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da oração. Amém, Jesus, amém. Pode se assentar, meus irmãos, e palmas que louve a Jesus Cristo, Filho de Deus, ungido Senhor, Cristo vivo. Aleluia. Meus irmãos, Jesus Cristo
Cristo estava aqui dentro do templo em Jerusalém. Aqui ainda faltava uma semana para Jesus Cristo ser imolado e ser entregue nas mãos dos seus principais, de sacerdotes ao sinédrio judaico. E Jesus Cristo estava dentro do templo pregando a palavra de Deus, quando aproximou-se deles alguns anciãos, alguns sacerdotes, alguns escribas, e começou a indagá-lo, e começou a perturbá-lo, dizendo que autoridade ele tinha para fazer as coisas que ele fazia. E Jesus Cristo, ele deu a resposta para eles, dizendo que ele falaria algo se ele houvesse uma resposta em cima do que ele falara. E Jesus Cristo perguntou sobre o seu primo João, se o batismo dele era dos homens ou era de Deus, e eles não soube responder. E aí Jesus entra com essa parábola, dizendo sobre os lavradores malvados, dizendo aqui: e um homem plantou uma vinha e cercou de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou aos lavradores, e partiu para fora da terra. E chegou o tempo, e mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto. Aqui, meus irmãos, Jesus Cristo estava falando sobre os lavradores maus. Aqui o lavrador foi colocado, foi arrendado a terra para esses lavradores por um homem. Mateus, no capítulo 21, ele disse que esse homem ele foi viajar e ficou um bom tempo, o dono dessa vinha. Já Lucas, no capítulo 20, no verso 9, ele fala que esse lavrador, ele deixou também, ele arrendou a esses homens. E aí, meus irmãos, Jesus, ele dá essa parábola. Em cima do que ele coloca essa parábola, nós temos aqui um homem. Esse homem, metaforicamente, ele é conhecido como o próprio Deus, que edificou a vinha. A vinha, nós temos aqui Jerusalém, e os lavradores aqui aos sacerdotes, e também, aleluia, e aqui também os sacerdotes e os escribas, e também os, aleluia, e os anciões, porque eles foram colocados nessa terra que é Jerusalém, mas todos que foram até eles não queriam largar os ossos, não queriam largar o osso. Jesus Cristo usou como base o capítulo 5 de Isaías para explicar essa parábola. E aqui Isaías, ele tem também da mesma parábola que Jesus Cristo outrora dara para explicar qual seria o mistério dos lavradores maus. Aleluia, glória a Deus. E disse Isaías, glória a Deus, no capítulo 5 ao verso 7, ele diz: agora a parábola da vinha, e agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, o homem de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha, e que mais se podia fazer na minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando em que desses uvas boas, veio a produzir uvas bravas, agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sede, para que sirva de pasto, e derribarei a sua parede, para que seja pisada, e tornarei em deserto, e não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei em ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. A vinha é Israel. A vinha, meus irmãos,
era que Deus deixou para eles, e eles não queriam exercer conforme eles deviam ser exercidos. E quando chegou os servos para receber daquela vinha de Jerusalém o seu afago, o seu respeito, eles foram recebidos com pedradas, e foram recebidos, meus irmãos, com cajadadas, com espancamentos. Nós temos a palavra de Deus, meus irmãos, na boca do Filho de Deus, o amado Jesus Cristo, que a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, que esses trabalhadores, eles foram, glória a Deus, aleluia, e eles não respeitaram a palavra do Senhor nosso Pai. Mateus diz, capítulo 20, capítulo 21, versículo 33, houve ainda outra parábola. Houve um pai de família que plantou uma vinha, circuncidou um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre. Deus deixou tudo para eles. Deus deixou um lagar. O que é lagar, meus irmãos? O que é lagar, pastor Lucas? O lagar era uma instrumentação, uma sala preparada, aonde se preparava a vide, aonde extraía o sumo, extraía o mosto, extraía também o líquido da vide e também das azeitonas. E Jesus deixou tudo pronto para eles. Deus deixou tudo pronto, deixou o lagar, deixou uma torre e deixou a vide e arrendou para eles, mas eles não soube cuidar de Jerusalém. Os sacerdotes não soube cuidar, e quando Jesus veio cuidando, Jesus tinha acabado de purificar o templo, Jesus tinha acabado de colocar a casa em ordem, e quando Jesus veio colocando em ordem, cuidando daquilo que Deus mandou, eles foi contra, eles não cuidavam e também não deixavam cuidar. Ele deixou estragar os frutos de Jerusalém. Eles não colocou a lei como deveria ser colocada. Eles não colocou, meus irmãos, à disposição do povo a palavra de Deus. E os frutos de Jerusalém eram ruins, eram frutas ruins, como disse Isaías, a vide já não estava dando uvas boas, mas uvas bravas. E Deus, meus irmãos, Jesus Cristo explicou, aleluia, glória a Deus. E quando chegou no tempo dos frutos, enviou o seu servo aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores apoderou-se dos servos e feriram uns, mataram outros e apedrejaram. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles foram fazendo o mesmo. E por último, o próprio dono da vinha, que é Deus, que é o dono de Jerusalém, aonde ele separou um povo para o servir, aonde ele separou um povo para administrar aquilo a qual fora confiado. O povo foi colocado nas mãos deles, a palavra para ser direcionada. E quem foi encabeçado disso? Os sacerdotes, os escribas, os anciões. Eles eram a liderança, e eles lideravam o povo a um caminho errado, eles lideravam o povo para um destino errado. E quando chegava um para acertar, eles matavam. Quando chegava um para corrigir, eles levavam esse povo a paulada, apedrejamento. E Jesus Cristo, dando essa parábola, meus irmãos, ele disse aqui: e lançando o meu dele, arrastaram para fora o filho e o herdeiro, aleluia. E quando pois vier o Senhor da vinha, o que fará com os lavradores e os próprios sacerdotes, os povos que destinavam o povo errado? E respondeu para Jesus, eles falaram deles mesmos, e eles dizem assim: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros, que ao seu tempo lhe dê frutos. E aí Jesus falou, Jesus foi e citou o capítulo 118, versículo 20, 21 e 22 de Salmos. Ele citou esse capítulo. Nunca leu-se nas Escrituras a pedra que foi edificada, aleluia, que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo por esquina, que pelo Senhor isso é maravilhoso aos seus olhos. Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra despedaçará, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E naquele mesmo momento, meus irmãos, eles sabendo que esta parábola, que esta vinha é Jerusalém, esta vinha que é a cidade a qual eles rejeitaram, a qual os judeus rejeitaram, foi imolado o mestre, colocado à disposição dos
pecadores para serem imolados. Aqui, nesta mesma hora, eles se indignaram, eles ficaram, meus irmãos, como bravos por causa dessa parábola. E sabe quem aos outros? Sabe quem aos outros que Jesus está falando? Somos nós. Foi tirado da nação, meus irmãos, e dado aos gentios. Esta vinha que é o reino, esta vinha que é a Jerusalém nova, que é o novo testamento da palavra de Deus. Essa vinha próspera, esta vinha, meus irmãos, que deve ser cuidada com zelo, que deve ser cuidada com amor, que deve ser cuidada, meus irmãos, com afago, que deve ser cuidada com o íntimo do nosso âmago, com a nossa presença, com a nossa dedicação. É a palavra de Deus, é os frutos, meus irmãos, é os cuidados com o reino. Aleluia, glória a Deus. Oh, maravilha, glória a Deus. Essa vinha próspera, a qual eles não valorizaram. O dono da vinha deixou um lagar, o dono da vinha deixou, meus irmãos, aleluia, uma torre edificada. O dono da vinha deixou as vides e ainda colocou um tapume, colocou um valado, cercou de valado para que ela fosse protegida, para que ninguém, meus irmãos, fosse atacar. Mas eles não valorizaram, foi tudo deixado nas mãos deles. Isaías disse no capítulo 5 que a vinha é Jerusalém e os lavradores maus é os homens de Judá, é aqueles a qual rejeitaram, é os próprios príncipes e sacerdotes. E no versículo 45 diz a palavra de Deus, e os príncipes do capítulo 21, versículo 45 de Mateus, e os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam o que falava deles. Eles eram terríveis, eles não cuidavam do povo, era eles que era para ser cuidado, era para eles cuidar. E toda vez que chegava um profeta para colocar a casa em ordem, eles matavam, eles não deixavam. Jesus Cristo falou para ele no capítulo 23 de Mateus, nós temos lá no último versículo do capítulo 23, Jesus falou: ai de vós, escribas hipócritas, aleluia, glória a Deus. E Jesus falou para eles, no versículo 38, capítulo 23, no versículo 38 e 39: eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito é o nome do Senhor nosso Pai. E Jesus falou para eles, ainda, glória a Deus, no versículo 36, aleluia, e 37: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e agredeja os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos com a galinha junto aos seus pintos, debaixo das tuas asas, e tu não quiseste. Então eles levavam e eles deixavam o povo, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, a alvorada, ao povo sem direção, um povo sem destino. Eles não cuidavam da vinha. A vinha aqui, nessa palavra, nessa metáfora, significa Jerusalém, e os lavradores, os sacerdotes, e os frutos a qual eles não tiveram o cuidado de colher na sua hora certa, no seu momento certo, como diz Isaías no capítulo 5, versículo 7, que ao invés de eles terem colhido, eles produziram uvas bravas, não uvas que eram saudáveis, e Deus tirou a vinha deles, como diz Isaías e Jesus Cristo no capítulo 21, e disse Jesus: e portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado uma nação que deu seus frutos, e quem cair sobre esta pedra despedaçar, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus Cristo deu a nós somos o gentio da restauração, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 9, versículo 33, nós somos o povo a qual o Senhor tirou do seu próprio povo, tirou da sua própria nação, e foi dado a outros, e foi dado àqueles a qual acredita. Jesus Cristo disse que o reino seria tirado, e outros viriam, comeriam na mesa com Abraão e com Jacó. Será tirado dos filhos do reino, que é aos judeus, e dado aos gentios, a qual nós hoje somos filhos. Quando nós não recebemos a palavra do Senhor, nós ainda somos gentios,
mas a partir que o sangue de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, aleluia, no capítulo 2, versículo 8, de Efésios, porque a graça de Deus nos salvou, e não foi de obras para que ninguém se glorie. A graça do Espírito Santo, ela veio a nós, e nós recebemos a adoção de filhos, como diz a palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos que o Jesus, que nós devemos, meus irmãos, cuidar da vinha do Senhor, cuidar da vinha de Cristo. Qual que é a vinha? Ali era Jerusalém, e nós hoje não temos mais Jerusalém, tem a cidade física, mas nós temos a nova Jerusalém, as coisas do reino, a qual nós devemos cuidar. Jesus Cristo com 13 anos estava pregando no templo, e ali os discípulos, e ali os sumos sacerdotes ficavam encantados com a sabedoria, e chegando na sua mãe, dizendo: filho, você já está há dias nós te procurando. E ele diz: eu estou cuidando das coisas do reino. O reino deve ser cuidado com carinho, as coisas do mestre devem ser cuidadas com carinho. Aquele que entende as coisas de Deus, ele sabe que as coisas de Deus é com todo carinho e respeito, meus irmãos. E Jesus Cristo falou que seria tirado deles. Por que foi tirado deles? Porque eles não cuidou com carinho, eles não colocou o povo na direção do Senhor. A Bíblia fala no capítulo 15 que eles eram guias cegos, que eles guiavam o povo à cegueira, a qual Jesus Cristo, o próprio Pedro, falou: Senhor, os fariseus, os escribas, o grupo religioso não gostou que o Senhor falou isso. E Jesus falou: deixai-los, porque são guias cegos. Eles eram homens tradicionalistas. Jesus falou para eles no capítulo 15: vocês invalidou o mandamento de Deus, vocês invalidou, os meus discípulos estão invalidando a tradição do homem, e vocês invalidou o mandamento de Deus, ensinando errado os jovens, falando com os jovens que poderia ir lá no curral e pegar e poderia mais obedecer o pai e a mãe, sendo que a palavra de Deus é o contrário, e eles nunca gostavam que Jesus colocava eles na linha. E assim é, meus irmãos, o evangelho de Deus tem que ser colocado ali no ângulo, tem que ser colocado no ângulo. O ângulo, meus irmãos, ele acerta tudo. Com Jesus Cristo tem ângulo, com Jesus tem linha linear, é linear. Com Jesus Cristo, meus irmãos, é prumo. Com Jesus Cristo, meus irmãos, é régua. Com Jesus Cristo, meus irmãos, é caminho certo, é vereda de justiça, é caminho reto. Cria-me, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Com Jesus Cristo, ele tem prazer no servo verdadeiro. 24:45 de Mateus: bem-aventurado é o servo que, quando o Senhor vier, estiver servindo, e na verdade colocará sobre ele todos os seus bens. Os fariseus, aqueles sacerdotes, os guias dos povos daquela época, judaicos, aleluia, eles não faziam conforme a palavra de Deus. Aleluia! E quantos têm feito as coisas de Deus com a vontade? O apóstolo Paulo diz 9, 16, 17 em 1 Coríntios: se eu faço com a vontade, apenas uma dispensação me é confiável, né? Mas se eu faço, aleluia, com boa vontade, terei galardão. E nós, meus irmãos, aprendemos que as coisas de Deus, ele falou: ai de mim se não pregar o evangelho. A mim foi imposta essa obrigação. O evangelho, irmão, é confiado a homens fiéis, é confiado a homens de respeito, porque quantos têm feito relaxadamente? E a Bíblia fala que Deus vai cobrar a servo mau, né? A servo mau, porque não deve os seus dinheiros aos banqueiros, porque quando eu viesse eu cobraria com juros. A servo mau. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos assevera que nós precisamos aprender. Naquele tempo era normal os caseiros da época de terra, quando o dono não tinha herdeiro, eles ficavam como se fosse o herdeiro. Então acabaram que Jesus usou aqui a agricultura. Jesus usava exemplos cotidianos para explicar que nem isso eles entendiam. Eles falavam que eles eram grandes, mas nem Jesus dizia coisas básicas eles não conseguiam entender. Jesus bugava o cérebro deles. Então eles eram tão estudados, que eles eram tão carnal, que eles não entendiam as coisas do reino. E Jesus Cristo, ele explicou. Hoje, se você for pegar os judeus de hoje, eles nem muito levam o Antigo Testamento a sério, porque vai contra as regras
e os códigos sociais e democráticos deles, né? A democracia deles não deixa eles levar a risco, porque tem que matar, tem que fazer um monte de coisa. Isso é contra a Constituição de Israel. Não pode matar e matando os outros assim. Está ficando com a mulher do outro, então eles nem levam mais. Tanto que os próprios judeus vêm, né? Eles sabem que é uma prática errada, mas eles não levam. Isso não vai para a Constituição. Antigamente ia para a Constituição, tinha um sinédrio. O sinédrio era o quê? O sinédrio era nada mais e nada menos que um tribunal, onde quem exercia esse tribunal era eles, os sacerdotes, os anciões, as demais autoridades eclesiásticas, né? E ali eles levavam depois, tanto que depois Jesus Cristo eles enviaram espiões, como está escrito no livro de Marcos, para tentar pegar Jesus, que eles queriam matar Jesus de todo jeito. Vai falar que eles mandavam espiões para perguntar para Jesus sobre o que devia pagar tributo, se era César, o que devia ser feito. E aí Jesus falou para eles: dá aí uma moeda, e quem que está nessa moeda é César, então dá para ele, que é dele, que é meu, que é meu, o que é seu, que é de César é dele, o que é meu é meu. E a Bíblia fala que eles faziam isso porque eles queriam incorporar Jesus dentro do código padrão e ético social. Eles queriam pegar a parte de Jesus, queriam jogar Jesus contra César, né? Eles queriam pegar Jesus e enquadrar ele na lei dos homens. E Jesus pegou e tirou, saiu do corpo fora. E os próprios homens que foram pagos, no capítulo 12, versículo 13, ficaram bobos e ver Jesus dando a resposta, né? Voltaram lá para não ter nem que falar mais. Tem que falar. Estão na maldade do cara. Então, esta vinha foi tirada deles e dada a você, irmão, e dada a você, irmão. Faz jus à causa do Senhor, faz jus àquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, porque o dia da colheita Ele vai vir cobrar os frutos, o dia da estação da colheita Ele vai cobrar os frutos. Eu coloquei nas suas mãos, você cuidou da minha vida, eu quero os frutos. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, eu culpado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor Jesus. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, glória a Deus. Ficai-vos de pé nesse dia de hoje, para nós fazermos a oração, aleluia. E diz a palavra de Deus que o Senhor revela o oculto escondido, né? Conhece o que está em trevas, 2:12 de Daniel, e com ele mora a luz. Amém? Comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, meu Pai, nós clamamos, Senhor, na beleza da tua santidade, na glória do teu poder, na força da tua unção, meu Pai. Vem dar a vitória, meu Deus, através da oração. Realiza, meu Pai, a tua obra. Realiza, Senhor, o grande milagre aqui agora. Oriclama, Surianda, Labraste. Coloca, meu Pai, por terra toda obra do inferno, toda inveja, toda maldição, meu Pai. Vem nos abençoar pelo poder da oração. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. O Espírito Santo, irmão, está dando livramento. Aleluia. Jesus Cristo está repreendendo o desgaste no ombro de uma irmã. Jesus Cristo está repreendendo, aleluia, e dando a cura divina para os seus ombros. Viu? Receba o milagre das mãos de Jesus. Jesus está colocando a cura divina. Jesus está repreendendo aqui, irmão, aleluia. Tem pessoas que planejam, né? Jesus está repreendendo. O diabo estava planejando, né, ainda esse ano fazer algo contra a vida de uma criança,
ia ser raptado, mas Jesus está guardando, colocando as mãos. Satanás tem muito fúria, receba a vitória, viu? Jesus te guarda, te livra de todo mal. Eu vejo, irmão, Jesus Cristo está, eu vejo um quadro, Jesus Cristo está repreendendo esse quadro, uma manchinha pequena, um quadro no cérebro, você depois vai expelir pelo nariz, isso, hein? E Jesus está tirando e dando a vitória na vida de um irmão. Por isso que às vezes é muita dor de cabeça, é muita coisa que acontece e você não entende. É esse coágulo, Jesus está normalizando, depois você vai expelir pelo nariz e você vai contar o testemunho para a glória do nosso Salvador. Receba a vitória no nome de Jesus, receba a cura divina e milagre pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo, irmão, está revelando que Jesus Cristo está fazendo. Eu vejo, meus irmãos, como se fosse um efeito dominó, Jesus derrubando todas as muralhas e derrotando o inferno contra a sua vida. Eu vejo um efeito dominó, os palitos caindo assim, ó, e Jesus dando vitória e você recebendo das mãos de Deus o grande milagre pelo poder da fé. E a Deus, você viu? Jesus te dá a vitória pelo poder da fé. Da glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo, irmão, está revelando aqui. Jesus Cristo está colocando, aleluia, glória a Deus, repreendendo estas náuseas que às vezes você tem. São náuseas vindo da parte inferior do seu estômago. Jesus Cristo diz, meus irmãos, que Ele está repreendendo esta dificuldade que você tem na sua flora intestinal, que isso poderia gerar até uma cirurgia futura, mas Deus está guardando e livrando e normalizando. Está ficando 0 quilômetro, saúde perfeita. Deus está tocando, viu? A vitória é grande pelo sangue. Receba a vitória. Vai ter muito apetite a partir de hoje. Vai engordar bastante. Aleluia. O Espírito Santo, irmão, está revelando. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo está repreendendo contra a vida de uma irmã aqui. Aleluia. Tem pessoas falando de você, pessoas com assuntos sobre você, mas Deus diz para você que é Ele que opera. Essas pessoas já estão sendo envergonhadas pelas mãos de Deus e o diabo está derrotado. As trevas está derrotada, porque a luz incomoda a escuridão. Mas Deus está te dando um cântico de vitória e seus inimigos estão envergonhados. Receba a vitória. Você vai perceber que vão passar de larga distância, porque Jesus já está colocando por perto. E depois você vai saber quem é, viu? Vai passar de lá. Jesus está dando vitória. O Espírito Santo, meus irmãos, está repreendendo. Aleluia, glória a Deus. O diabo, ele disse que queria deixar você cega, mas Deus não permite. Existem vários planos das trevas. Satanás, ele só está esperando o tempo, mas Jesus Cristo, ele é o dono do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do sábado, ele é o Senhor do domingo, ele é o Senhor da segunda-feira, da terça, da quarta, aqui no calendário inteiro. Ele que fez o tempo. E Ele diz para você, meu irmão, que as trevas nunca vão prevalecer, porque Ele sempre está contigo, guardando a sua entrada e sua saída até a consumação dos séculos. Que é o milagre de Deus. Você viu? O inferno já tentou várias vezes. Satanás já tentou várias vezes. Eles vão deixar a cega, né? Trazer doença. Aqui não. Aleluia, glória a Deus. Jesus, irmão, Ele está quebrando. Eu vejo uma pessoa caindo, perdendo os 2 dentes da frente. Transtorno. Eu vejo Jesus guardando você. Eu vejo uma escada, batendo a boca na escada e abrindo. Escada de cimento, viu? Jesus colocando por terra e repreendendo o mal. É uma criança. Jesus quer um milagre. É uma Deus, Jesus está te guardando, vai quebrar os dedos.
Jesus te dá a vitória. Dá glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer a última oração. Aleluia. Jesus está colocando o querubim e serafins aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a última oração. Comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, meu Pai, nós estamos, Senhor, clamando, Senhor, clamando, meu Pai, na beleza da tua santidade, na glória do teu poder. Venha abençoar aqui agora, meu Deus, pelo poder da fé, e realiza, meu Deus, a tua obra. Abençoa os irmãos e as irmãs. Vem guardar a cada um, Senhor, neste fim de ano terrível, neste fim de ano, Senhor, aonde o diabo tem operado, mas o Senhor tem guardado a cada uma. Guarda, meu Deus, guarda, livra, Senhor, livra, e dai a vitória pelo sangue de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Fazer a bênção apostólica, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus e as 12 consolações e o amor de Deus seja com todos vós, e vos dizem amém. Que Deus abençoe, e a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Pode cortar o nosso som. Aleluia, glória a Deus, e a paz do Senhor Jesus.